Então, já vou chamar o Renan Mazzulo, tá? Um grande amigo também. O Renan também é um dos mentores do curso Meu Consultório Ideal. Também está comigo lá no projeto do Mastermind. E é uma pessoa que sabe muito sobre venda, o que a maioria das pessoas aqui deveria saber, só que aquilo que o João Diniz falou mais cedo. Quando você olha a mesma coisa com uma outra ótica e pensa diferente, é aí que você começa a ser diferenciado. A maioria faz o quê? Repete processos. Você vê que a maioria faz o quê? Tráfego pago para arrumar paciente. Porque você não está pensando em nada. Na verdade, você não quer pensar em nada. Você quer pagar e ter paciente. Só que isso funciona? Funciona para todo mundo? Ontem o Vitor mostrou como vender high tickets para público frio. Você tem toda uma construção de relacionamento. Então, o Renan é uma das pessoas que vende da forma mais diferente e interessante que eu considero, que ele trabalha uma venda por empatia. E isso muda o jogo. Então, queria chamar aqui uma salva de palmas para o Renan Mazzulo. Se eu der esse pulinho aqui, eu caio, mano. Não cai não, fica bem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado pela presença. Do meio que passa, né? Vamos lá. Eu sou dentista. Quantos de vocês aqui são dentistas também? Maravilha. Ah, que legal, tá bem misto, né? Conterrânea, não sei se contemporânea, eu estou formado há 14 anos. Tá quase, a gente está perto. Me formei na UF. Tenho pós-odontologia legal, também pelo Fundão. E eu fiz em paralelo a minha carreira de dentista, a minha carreira de venda. Eu tenho mais de 10 anos de experiência em venda, na verdade, 12 para 13 anos de experiência em venda. E durante a minha vida, eu cheguei a trabalhar exclusivamente com venda, fora da odontologia. Então, isso me trouxe um know-how grande sobre como trabalhar venda, trouxe um know-how grande sobre como gerir negócios, como desenvolver equipes. Então, hoje, meu trabalho é ser consultor para dentistas, consultor de gestão e vendas, porque gestão e vendas na odontologia é uma coisa que, normalmente, nenhum profissional sabe fazer, pouquíssimos profissionais sabem fazer, né? Tanto é que hoje a nossa maior referência nessa área é o Edu, né? E para você ter outra pessoa como referência igual a ele, se você procurar, você não tem. Então, hoje meu trabalho é esse. Se durante a palestra alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, até por conta do horário, mas ficou com a dúvida, quer perguntar, não sabe como aplicar, pode me mandar um direct lá no Instagram, que eu vou responder todo mundo, com certeza. Tá? Então, o tema da minha palestra é como dobrar o seu faturamento, ou o faturamento da sua clínica em 2024. Venda. Aprende a vender certo. Valeu, gente. Obrigado. Calma. Aprende a vender certo. E aí, eu quero trazer vocês para a seguinte reflexão. A gente tem que parar de pensar igual um Neandertal. Como assim parar de pensar igual um Neandertal? Como que vivia o homem de Neandertal? O que ele fazia para viver? Caçava, né? Se ele não caçasse, o que acontecia? Morria de fome. Então, o que ele precisava fazer? Ele precisava ir aonde estava a caça. O tal do homem das cavernas, né? Vivia em cavernas, ele tinha que ficar migrando. E a realidade é que a nossa formação em odontologia, ela ensina a gente a pensar igual esse cara. A gente está sempre caçando o paciente. E aí, sabe o que é interessante? O que eu considero a principal revolução da humanidade, a revolução agrícola, sabe o que o homem aprendeu a fazer na revolução agrícola? Alguém se arrisca? O homem aprendeu a cultivar. Ao aprender a cultivar, ele não precisava mais caçar. Então, ele podia ficar em um lugar só. A partir daí nasceu a nossa civilização. Olha que incrível, né? E o que a gente faz em 2024? Se comporta igual um homem de Neandertal. Por quê? Se eu sou dentista e eu instalo um protocolo, eu não tenho como fazer aquilo de novo no paciente. Se eu instalo um implante, acabou, o implante está instalado. Então, a maioria dos dentistas é ensinado a pensar o seguinte: eu preciso sempre de novos pacientes. Eu preciso cada vez mais de novos pacientes. Todos vocês aqui são harmonizadores?
O que a harmonização traz de benefício e que talvez seja a primeira especialidade da odontologia que traga esse benefício com muita força? Um paciente que começa um trabalho de harmonização, ele vai fazer isso até quando? Até morrer. Você pode cultivar esse paciente até quando? Até morrer. Pare imediatamente de caçar pacientes e passe a cultivar relacionamentos. Passe a cultivar relacionamentos. Venda é relacionamento. O Edu falou que eu vendo por empatia, né? Eu trabalhei com venda há 10 anos. No início da minha carreira, eu estudei venda igual eu estudava odontologia, e eu estudei técnica, persuasão, convencer paciente, número, técnica. E eu tive resultado. Eu vendia muito, vendia bem, aprendi as técnicas, mas depois eu descobri que existia uma maneira melhor de fazer isso, que era, em vez de ganhar a venda, ganhar um amigo. Porque quando a pessoa confiava em mim, ela não me deixava. Ela não questionava o que eu falava. Só que eu precisava fazer isso de uma maneira honesta. Esse camarada da foto, o Dale Carnegie, ele escreveu um dos principais livros de relacionamento que eu conheço, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Alguém aqui já leu esse livro? Quem não leu, assim, eu recomendo, mas muito que leia. Porque apesar do nome parecer indicar que é um livro de persuasão, ele não tem nada de persuasão. Esse é um livro que fala sobre relacionamento. Nesse livro ele fala que as pessoas têm dentro delas, no mais íntimo, no mais profundo, uma necessidade muito grande de se sentir importantes e aceitas. Tem gente que faz o que não quer para ganhar um dinheiro que não precisa, para comprar coisas que não faz a menor questão, só para parecer algo que não é para pessoas que não importam. Tudo para se sentir importante e aceita. E a gente tem a oportunidade de fazer isso todos os dias no consultório. Porque cada paciente que chega no consultório para você, ele já te comprou de alguma forma. Senão ele não teria saído da casa dele, se arrumado, ido até feito o translado até o consultório, para chegar lá e ouvir o que você tem para falar sobre ele. Ele já confiou, ele já te comprou de alguma forma. Então, venda relacionamento. Entender como fazer ou como construir esse relacionamento com o seu paciente permite que vocês, que fazem harmonização, construam um plano de carreira muito, mas muito mais leve do que qualquer outra área da odontologia. A orto foi a locomotiva da odontologia por muito tempo, porque ela mantinha o paciente dentro do consultório por 2, 3 anos. A ROF é um foguete, se for comparar com a orto nesse sentido. Ela vai manter o paciente na clínica para sempre. Para sempre. Eu vou sugerir uma conta, o dentista não gosta de fazer conta. Eu vou sugerir uma conta que poucas pessoas fazem. Se alguém quiser me falar um número, eu ajudo a fazer a conta. Mas o que seria hoje um bom salário? Alguém quer me falar um número que você pense assim, olha, se eu estivesse hoje fazendo esse volume de dinheiro para mim, não estou falando de faturamento, estou falando para mim, eu estaria feliz. Alguém me fala esse número? 20 mil. Obrigado. Como é que é teu nome? Fernando. Obrigado, Fernando. Vamos lá, 20 mil. O que você precisa hoje para que sobre 20 mil para você? Porque o consultório não é, o faturamento não é igual ao que fica para o dentista, né? E aí eu dou a dica, vá lá na aula de precificação do Edu, assiste, porque ela é fantástica, você vai conseguir entender que o seu dinheiro é o que a clínica te paga para executar os procedimentos e mais o lucro se você for o dono da clínica. 20 mil. Vamos considerar que você precise de mais ou menos 10 mil executando procedimentos e 10 mil tendo lucro. E vamos considerar que para você ter 10 mil executando procedimentos e 10 mil tendo lucro, sua clínica precisa ter mais ou menos 50 mil de faturamento. Eu estou tão acostumado a fazer isso, eu faço todo dia, que assim, eu já tenho as porcentagens fixas na minha cabeça. Vai variar um pouquinho, mas é mais ou menos por aí. Se você faturar uns 50, 20 fica para você, com saúde financeira, se for bem feita a precificação. Você tem uma ideia do ticket médio dos seus pacientes? Em média, 3 mil. Maravilha. Por mês? No ano? Por mês.
Então, você precisa de pouquíssimos pacientes pagando para chegar nos 50 mil de faturamento e ter essa renda que você quer. Se você construir relacionamento com esses pacientes, eles vão ficar com você para sempre. Se você quiser diminuir, tirar o pé do acelerador, você pode treinar pessoas para executar os procedimentos de ticket mais baixo que você não quer fazer. Ter esse número na cabeça, ter essa meta desenhada, botar não na cabeça, né, botar no papel essa meta, permite que você faça conta, você trace metas e você consiga cultivar relacionamentos para você manter a sua clínica girando sem esforço. Eu costumo dizer que eu não acredito em estabilidade. Ou a gente está crescendo ou a gente está caindo. Mas dentro da odontologia, a ROF é a especialidade que, sem dúvida nenhuma, tem o maior potencial de te permitir ter uma vida estável. Há cerca de 2 anos, eu fiz uma pesquisa com 200 dentistas. 78% disse que o ganho estava ok ou muito bom. O que isso significa? Dinheiro não era um problema. Se o ganho está ok, se um cirurgião dentista diz que o ganho está ok, ele tem um bom carro, ele tem um imóvel que ele queria e ele está viajando, senão não ia estar bom, né? 78% disse que o ganho estava ok. Pasmem, a mesma quantidade, aproximadamente, percentualmente falando, disse que se pudesse mudar alguma coisa na vida, seria ter mais tempo com a família e para cuidar de si. Não me parece uma boa troca. Vocês concordam? Vocês estão aí? Estão dormindo? Concordam ou discordam? Se você planeja bem e cultiva seus relacionamentos dentro do consultório, você não tem que ter o estresse de saber se aquele paciente vai vir ou não, porque você sabe que ele vem, porque ele gosta de você. Mais para frente eu vou dar mais dicas de como fazer isso. Mas a primeira pergunta é, quem é o seu paciente? A anamnese de vocês é uma anamnese fisiológica ou uma anamnese para conhecer pessoas? Eu apostaria um dinheiro que é fisiológica. Tem nela, na pergunta na anamnese, do que a pessoa gosta? Se ela tem medo, o nome dos filhos, quanto tempo ela leva para chegar no seu consultório? Alguém aqui, quando vai fazer alguma coisa, calcula o tempo que precisa para se deslocar? Vocês sabem o tempo que cada um dos seus pacientes precisa para se deslocar? Faz diferença saber isso? Na prática, não. Mas na conversa com ele, quando você vai programar o tratamento dele, faz. E ele sabe. Se você fala, preste atenção nisso, e fala para ele, ele sabe. Ele sabe que você está preocupado com ele. Dale Carnegie, para ser interessante, você precisa ser interessado. Sincero e honestamente. O que seu paciente foi buscar? Um paciente que entra no consultório odontológico com uma ausência dentária e pede um implante, o que ele quer resolver? Vamos lá, gente, tem dentista aqui. O que ele quer resolver? Ele está sem um dente. Qual o problema que ele foi resolver? A ausência dentária? Estética? Função? Autoestima? Faz diferença? Saber o que ele foi buscar? O paciente que foi buscar estética, eu direciono meu tratamento ou minha proposta para resolver a estética. E o paciente que foi buscar função? Eu estou cansado de ver dentista perder venda de tratamento por causa dessa bobeirinha. Não, vamos fazer porcelana porque é lindo e tal, não sei o quê. O cara está sem grana, bicho. Ele não está ligando para a estética. Se você oferecer para ele uma resina prensada, ele está felizaço, porque resolve o problema dele funcional. Ele não está preocupado em ser o mais bonito, ele só quer que resolva e ele tem uma grana curta para fazer. Aí o dentista oferece a estética e a porcelana, o cara não fecha. Pô, os pacientes não estão bem nichados. Não, é você que está fazendo errado. O que seu paciente foi buscar? Qual problema ele quer resolver? O que ele está disposto a fazer para resolver esse problema? Dentro da harmonização, o que o paciente está disposto a fazer para resolver o problema? Às vezes, a gente tem procedimentos maravilhosos. A pessoa não está tão disposta a fazer. E aí, muitas vezes, a gente não dá atenção ou não valoriza aquilo que a pessoa está falando para a gente. Eu quase perdi uma venda, certa vez, porque eu falei de cirurgia com um paciente na frente de outra dentista.
paciente tinha vergonha de admitir na frente de uma mulher que ele tinha medo de cirurgia. Machismo estrutural, né? Quase perdi essa venda, era uma reabilitação grande, mais de 50 mil, por bobeira. Ele estava predisposto a fazer cirurgia, eu não tinha me certificado disso. Eu só agi como se fosse natural. Não, ele sabe que isso aqui tem que ser cirurgia. Ele achava que não, e ele não me falou, porque ele ficou com vergonha. Investigação profunda do paciente, da pessoa, não do corpo, né? A gente é treinado para avaliar o corpo. Abre a boca, não sei o quê. Deixa eu ver aqui, ó, tá caindo aqui, tá caindo ali. Você nem sabe se a pessoa tinha pensado isso antes. Você não sabe se a pessoa está disposta a passar por uma intervenção um pouquinho mais séria. O que influencia a decisão de compra desse paciente? Será que o que está sendo feito, como está sendo feito, o timing que está sendo feito, pessoas em volta dela? Às vezes, você tem uma paciente que tem uma autoestima baixa, que o parceiro não apoia, e que, dependendo da proposta que você fizer, ela vai embora com medo, porque meu marido não vai querer pagar, ou não vai querer apoiar, ou vai brigar comigo se eu comprar. Pergunta, vocês acham que saber isso, ter essa informação, ajuda ou não ajuda na hora de vender o tratamento para essa paciente? Vocês têm perguntado isso? Anota aí. Pode tirar foto do slide, tá? Fiquem à vontade. Como montar uma estratégia de vendas adequada para esse paciente? Falar a linguagem do paciente, entender o problema que ele quer resolver, como você resolve, perguntar se ele está predisposto a resolver aquilo. A gente conversa muito pouco com o paciente. A nossa formação é assim, a nossa formação ela é para manter a gente afastado do paciente. Eu sou o doutor. O doutor chega montado na clínica, superstar. A paciente olha, se sente um pouquinho abaixo. Aí você vai, avalia o paciente, tá! Plano de tratamento na mesa, 20 milhões. O paciente olha, preciso pensar, doutora. Tá bom, pode pensar. Ele pega, bota o plano de tratamento no bolso, vai embora e nunca mais volta no seu consultório. Alguém já fez proposta de plano de tratamento, o paciente foi embora e você ficou esperando a resposta, está esperando até hoje? Por favor, gente, quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Acho que todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso várias vezes. Aliás, eu aprendi apanhando. E eu garanto a vocês, a falha está na estratégia. Comunicação. Relacionamento. Relacionamento e comunicação. Aprender a se comunicar com seu paciente. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha carreira e que se vocês puderem tirar do que eu estou falando hoje, levar para a vida de vocês, é o seguinte. Trazer o paciente para planejar o tratamento dele junto com você é um dos maiores truques que tem de venda. Tem gente que fala de hipnose, de gatilhos, de palavra-chave, bota o paciente contra a parede, puxa a arma, aponta para o paciente, vai pagar agora. O cara vai comprar, mas ele nunca mais vai voltar. Trazer ele para o planejamento, cara, é maravilhoso. Olha, eu estou pensando em montar o seu planejamento assim. Ele pode ser que ele fique em torno de tanto. Você conseguiria fazer se fosse dessa forma? Ah, doutora, não consigo. Como você consegue fazer? O que você planejou? Ah, consigo um pouco menos. Olha, assim eu não consigo atingir esse resultado que você está me pedindo, mas eu consigo um resultado parecido. Você prefere um resultado um pouquinho inferior ou um tratamento um pouquinho mais caro, com o resultado que você quer? Sabe uma coisa maravilhosa? Quem gosta de comprar? Todo mundo gosta de comprar. Todo mundo. A compra traz um sentimento de prazer, de poder, né? Eu escolho o que eu quero, eu vou lá, eu adquiro aquilo que eu quero. E a gente tira, às vezes, isso do paciente dentro do consultório. Ele não tem a opção. Trazer o paciente para o seu lado, dar a opção para ele, faz com que ele se sinta no controle. O dono da negociação é o dono do dinheiro. Não necessariamente quem conduz a negociação é o dono do dinheiro. Normalmente isso não dá certo, inclusive. Você, como prestador de serviço, deve conduzir a negociação, mas lembre-se sempre que o dono da negociação é o dono do dinheiro. Ele precisa ter escolha. Ele precisa se sentir no controle de alguma forma. Por quanto eu vendo meu serviço? Bom,
Com o Edu, vocês já aprenderam a precificar, vocês sabem um preço mínimo. A partir do preço mínimo, você cobra o quanto você quiser. Afinal de contas, é o seu serviço. Mas eu só vendo o meu serviço, eu só proponho a venda do meu serviço para o meu paciente quando eu tenho certeza que ele já tem, aquilo resolve o problema dele e que ele tem condição de pagar o que eu estou propondo. Eu não monto plano de tratamento, eu não faço proposta para o paciente se eu não tiver certeza absoluta que ele tem como pagar aquilo. Alguém discorda? Preço não importa. Eu comecei a minha carreira com venda achando que eu precisava dar desconto, que eu precisava convencer, que eu precisava persuadir. Tem mais de 10 anos que eu trabalho com venda. Já fiz vendas de high ticket várias vezes, 80, 90 mil de reabilitação. Eu garanto a vocês que preço não importa. Eu garanto outra coisa. Se você tiver um concorrente, vizinho de porta, e você cobrar 30% mais caro, mas for eficiente na venda, o seu paciente vai comprar com você. E ainda vai olhar para o cara e falar, ih, se esse cara está cobrando esse preço, não deve ser bom. Você consegue afundar um concorrente que cobra mais barato se você vender certo, se ele estiver do teu lado ali. Se você vender certo. Preço não importa, cara. Não importa mesmo. E aí eu vejo um monte de gente que está insatisfeito porque tem que cobrar um preço baixo para não ficar muito acima do cara que está do lado, aí não ganha o que quer, e trabalha igual um sei lá o quê, igual um burro de carga, não vê família, não vê filho, chega em casa cansado todo dia, a olheira está lá no pé. Cara, isso não é vida, a gente não precisa dessa vida. Pare de caçar pacientes, cultive relacionamentos, e você consegue ter estabilidade. Então, o que a gente tem que fazer para, de fato, dobrar o faturamento em 2024? Profissionalize sua gestão. Eu ontem dei uma aula na UF que eu disse o seguinte para o pessoal que estava assistindo. A gestão ela pode ser simples e eficiente. E eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não acredito numa gestão que não seja simples e eficiente. Nessa mesma pesquisa, eu descobri que 65% dos dentistas queriam facilidade, 61% queriam facilidades, 35% queriam habilidades e só 4% entendiam que facilidade vem com habilidade. Eu perguntei, o que você prefere para solucionar o seu problema? Facilidade ou habilidade? A pessoa, facilidade. A outra pessoa, habilidade. Aí 4% prestaram atenção e falaram assim, não, pô, eu quero os dois. Eu quero ter a habilidade e eu quero a facilidade. Só que para isso funcionar, a gente pode aplicar o princípio de Pareto, depois se vocês quiserem pesquisar no Wikipedia, que é o princípio, a lei do 80-20. 80% dos resultados vem de 20% do que você faz, né, das causas. Se vocês desenvolverem um pouco da habilidade de gestão e profissionalizar a gestão de uma forma que vocês tenham um mínimo controle sobre o que está acontecendo, vocês podem otimizar mais de 80% do resultado que vocês estão tendo. Precificar. Precificação, cara, assim, o Edu tem zilhões de aulas gratuitas de precificação. Se você aprender aquilo, é porque as pessoas não fazem. Elas assistem, anotam, mas não fazem. Se você sentar, fizer aquilo ali, aplicar para o teu preço, você vai precificar certo. Você vai entender que você precisa ter lucro. Aí eu vou falar para vocês, olha, o negócio que tenha menos de 20% de margem de lucro é um negócio que está em risco. Esse negócio precisa ter no mínimo 20%. Você vai falar assim, 20%. Aí você vai lá e vai fazer a conta. Eu vou cobrar 2 mil, tenho imposto, tenho não sei o que lá, não sei o que lá. E está sobrando 10%. Preciso aumentar meu preço para que sobre 20%. Então, sobrando 20%, estou me pagando o preço justo, ok, o preço está certo, está certo. Se você controla quanto que você está gastando de custo estrutural, se você sabe quanto que você está gastando na dental, se você sabe quanto que você está gastando de biomateriais, qual é o percentual que isso impacta no teu faturamento. Quem compra biomaterial todo mês? Aqui. Vocês sabem, se você anotar, você sabe a soma do quanto você gastou de biomaterial? Sabem? Todo mundo sabe? Ninguém sabe? Gente, vocês estão assim, ó. Sabe, né? Se eu pedir falar assim, quanto você gastou de biomaterial esse mês? Vocês conseguem descobrir, né? Segunda pergunta. Qual é o percentual que ele representa do seu faturamento?
Essa pergunta já foi mais difícil um pouco, né? Se você fatura 50 mil e gasta 10 mil de biomaterial, cerca de 20% do seu faturamento ele é dedicado à compra de biomaterial. Se você fizer essa conta mensal, ela vai dar provavelmente alguma diferença, mas quando você faz a conta anual, você começa a ter as estimativas e as médias que você precisa entender para fazer uma única coisa. Olha, se entrou 10 mil reais, eu já sei que 2 mil eu tenho que guardar para comprar biomaterial. Provisionamento. Provisionamento é igual a paz no coração. Eu chamo de MPE, provisionamento. Sabe o que é MPE? Mecanismo de prevenção de estresse. Provisionamento. De verdade, é muito difícil fazer isso, que eu falei. Vocês acharam muito complicado? Vocês podem fazer isso com tudo, sabia? Biomaterial, imposto, custo estrutural. O que é o custo estrutural, né? Eu precifico diferente do Edu, o que é rico, né? Eu gosto de colocar como custo estrutural todos os custos que não estão vinculados à execução do tratamento. Na minha cabeça, eu penso assim, cara, isso aqui eu estou comprando por causa de um tratamento ou estou comprando para manter minha clínica funcionando? Clínica funcionando, custo estrutural. Papel higiênico, caneta, aluguel, tudo que não está correlacionado a tratamento. Aí eu já sei exatamente qual é o meu custo de hora clínica. Aí a precificação ela funciona. É simples de fazer, mas a gente não faz. Às vezes porque não tem o input mesmo de fazer, às vezes porque não presta atenção. Mas sabendo isso, tu vai saber, Fernando, exatamente daqueles 50 mil, o que você tem que separar e o quanto entra. Aí você vai ter certeza absoluta que pelos próximos 3, 4, 5 meses, os seus 20 mil estão garantidos. Porque você cultiva os seus pacientes, você sabe que eles vão voltar e você sabe como provisionar. Porra, cara, isso me parece uma boa vida. Não sei para você, mas me parece uma vida mais tranquila, que normalmente não é o que a gente vê por aí. Corrija a sua precificação. Eu já falei disso agora, falei ainda agora. Monte estratégias de recorrência que visem o bem-estar do paciente. Maravilhoso. Eu vou dar dica de milhões para vocês aqui, do que eu estou vendo pouquíssima gente fazer. Pessoal, me citem aí exemplos de tratamentos que vão precisar ser executados ao menos uma vez no ano ou de 1 a 3 vezes no ano. Eu não tenho especialização em ROF, eu não faço ideia. Preciso que vocês me falem. Toxina, preenchimento, bioestimulador, fio. Um impede a execução do outro? Peraí. Então, eu tenho, assim, em 10 segundos, vocês me falaram 4 procedimentos comuns que não impedem a execução um do outro, mas que influenciam no resultado do paciente. Ele tem que fazer mais de uma vez no ano? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou sentar aqui, para não passar mal. Vocês montam um plano de tratamento do paciente de vocês por execução ou por ano? Por execução? Ai, a pressão cai, me dá água aí. Cara, se teu paciente vai ter que fazer ROF o resto da vida, se você tem uma série de procedimentos para executar para ele, esquece execução, planejamento anual, parcelas mensais, mensalidade da beleza, plano de recorrência. Isso, inclusive, você quebra aquela coisa do paciente comparar preço de preenchimento, ele vende o pacote. Você está vendendo solução. Você não está vendendo tratamento. Eu posso garantir a vocês, nenhum paciente quer comprar Botox. Se não entregava a seringa, ele botava no bolso, ia embora para casa, agulhinha de insulina, bota na cara, está tudo tranquilo. Não, ninguém quer isso. O que ele vai comprar? Ele vai comprar teu serviço, cara. Por isso que o preço não importa. Porque o seu serviço só você é capaz de fazer. Seu vizinho, ele pode ter 20 especializações iguais à sua e o seu serviço só você pode fazer. Sabe o que é o seu serviço? O seu serviço é você. É a pessoa olhar no teu olho e falar, cara, esse doutor se importa comigo, ele entendeu o meu problema e eu sei que ele vai cuidar bem de mim. É isso que a gente vende. Ih, eu pulei ali, eu fico ansioso.
Defina metas a partir dos dados da sua clínica. A partir do momento que você faz um planejamento anual para o paciente, vai ter paciente que vai topar pagar R$500 por mês, vai ter paciente que vai topar pagar R$1.000, R$2.000, vai variar, né? Se você pegar uma amostragem de paciente, você vai conseguir fazer o quê? Ticket médio. Olha, em média eu tenho aqui R$1.500 pagando por cada paciente, na média, de faturamento. Eu tenho a meta de bater 120 mil de faturamento, porque com 120 mil de faturamento vai sobrar para mim 35, 30, 35, às vezes até um pouco mais, 40. 40 é melhor que 20, né? 40 mil é melhor que 20. Então, eu preciso ter, deixa eu ver, 1.500, né, de média por paciente, vezes 10, dá 15 mil, vezes 50, pô, me ajuda na conta aí, vai dar 75, vezes 70 ou 80, quanto que dá 120 mil dividido, 120 dividido por 15, me ajuda aí. Por 15 não, por 1,5, por 15. Me perdi na conta pra cacete. 80 pacientes. Quanto tempo você acha que leva para construir relacionamento com 80 pacientes? Me dá um número. 10 anos? 80 pacientes? Não, muito absurdo, 10 anos? Quanto tempo? 1 ano? Construir relacionamento. Construir relacionamento mesmo, a pessoa virar seu amigo. Se ela tiver todo mês você está executando algum procedimento nela, porque você criou um plano de recorrência e tal. 1 ano? Em 1 ano você consegue construir 80 amizades de pacientes que não vão te largar nunca mais e vão te gerar uma renda de 35 mil por mês. Quem tem mais de 2 anos de ROF? Fica com a mão levantada para mim quem já está com mais de 40 mil todo mês de tratamento. Tem alguma coisa muito errada aí. Tem alguma coisa muito errada aí. A gente está deixando muito dinheiro na mesa. E provavelmente trabalhando mais do que precisava para fazer menos dinheiro. Ineficiência, né? Cria um processo de vendas que otimiza a experiência do paciente. O paciente vai lá no teu consultório e ele busca o quê? Melhorar a estética, a saúde e tal. O que mais que você está fazendo para promover isso? Alguém tem um espaço com boa iluminação para fotografar o paciente e ele ter aquela foto para postar? Maravilhoso. Isso é experiência, não é? É muito difícil para vocês pegarem uma câmera profissional, gastar 2 minutinhos do seu dia e pá, fotografa o paciente e manda foto para ele, para ela ficar se amando, para ela ficar se amando. É difícil? Vocês acham que é uma experiência que faria a paciente se sentir bem? De repente, ter alguma coisa no consultório para que ela se arrume minimamente e tenha uma foto bonita? Trabalhe sua base de clientes e aprenda a retê-los com recorrência. Quanto mais a pessoa te vê, mais ela fica com você. Se você faz um planejamento anual, cria um plano de recorrência e uma maneira dela voltar no consultório pelo menos todo mês, ela nunca mais vai te abandonar, você nunca mais tem que ficar se preocupando com se comportar como um homem de Neandertal, né? Cadê o paciente? Caçar paciente, não precisa. Impulsione seu crescimento com captação apenas se for necessário, cara. 40 mil de salário tá bom para você, Fernando? E aí você quer, quando chegar nesse patamar, você quer se matar de trabalhar mais ou quer ter tempo para a tua família? Então não precisa captar, você construiu. É diferente, né? Parece um bom plano? Vocês acharam muito complexo de executar? Querem fotografar? Dica de milhões, hein? Isso aqui é importante, isso aqui é mais importante. Isso aqui que vai botar dinheiro no bolso. Deixar o paciente feliz. Posso passar? Pessoal, diante disso que eu falei, se alguém tiver dificuldade, não conseguir entender direito, tenho dificuldade, eu quero a tua ajuda para aplicar isso, para botar isso no meu consultório. Isso aí que você falou faz sentido para mim e eu quero que isso funcione dentro do meu consultório. Você me ajuda? Claro que eu ajudo. Esse QR Code, ele vai abrir um horário na minha agenda. Todos vocês que estão me assistindo aqui, pode marcar um horário, não tem cobrança, a gente vai fazer um briefing de 40 minutos.
onde eu vou entender qual o problema que tem na sua clínica e eu vou te dizer qual é a solução que você tem que aplicar. A partir disso, você decide se você quer minha ajuda ou não. Mas é só para quem está aqui, então eu vou pedir para vocês tirarem uma foto para provar que vocês assistiram minha palestra. Não pode mandar o link para o amigo. Me marca lá, fala, ó, estava na tua palestra, você falou que ia me ajudar. Abre lá, pode agendar, tem horários disponíveis. Se não conseguir abrir o link, pode me mandar um direct no Instagram. Fala, ó, não consegui abrir o link, me manda o link. E aí a gente conversa sobre como implementar isso aí no teu consultório. Edu, 40 segundos, hein? Bati o tempo. Obrigado, pessoal. Segredo sempre foi o simples bem executado. A regra de toda empresa de sucesso é fazer o simples bem executado. Vou fazer uma foto aqui, tem um presentinho para você. Bate aqui, Paulinho. E o Renan é essa simplicidade o tempo inteiro. A forma como você vê o teu negócio depende da tua vontade de querer enxergar, como dono. E aí a venda é um dos pilares que a gente tem que trabalhar. E essa forma de trabalhar aqui, numa palestra de 35 minutos, ele não consegue. Lá no meu consultório dela, você deu quantas aulas? 4 aulas. 4 aulas. São 4 aulas de 1h15, lá no meu consultório ideal. Então, você consegue rever formas diferentes de você enxergar o paciente como uma pessoa. Eu lembro que você fala assim, cara, o cara está em janeiro. E aí você perguntou se tem filho. Pô, ele tem escola, eu não posso botar uma parcela alta para o cara pagar em janeiro. E quando o cara percebe isso, a chance dele fechar pela tua preocupação é maior. E o que foi isso? Interesse em se conectar, em se relacionar. E é isso. Renan, obrigado mais uma vez. Mais uma salva de palmas.